6 horas e 28 minutos, estamos com você que está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Estamos aqui, Fernanda Câmara, Rafael Tebas e Bruno Rizzi, para te dar todas as informações e os destaques. E o presidente Lula encerrou sua agenda na Europa com visita oficial a Portugal. No país, ele se reuniu com o primeiro-ministro, Luiz Montenegro, para reforçar a cooperação bilateral. Lula destacou os laços históricos entre Brasil e Portugal e a importância de ampliar parcerias econômicas, e a viagem também teve como foco fortalecer o acordo entre Mercosul e União Europeia. Aí a gente quer saber o seguinte com Bruno Rizzi, já que ele está ao vivaço aqui no estúdio, se essa viagem do Lula para a Europa, né, ele se reuniu aí com diversos líderes, fez uma série de discursos trazendo os mais diversos temas. O que você destaca, Bruno, de mais importante? Como que você classifica, então, esses discursos e essas falas do presidente? Certo, a gente pode separar as falas de Lula e toda a estratégia adotada ao longo dessa missão internacional pela Europa em alguns blocos. Primeiramente, na Espanha, o Lula falou sobre a questão de multilateralismo de relações, bateu bastante na tecla de questões mais envolvendo o campo progressista, trouxe muitas questões locais, defesa da democracia, justiça social, falou da escala 6x1, falou muito sobre a questão de condições de trabalho e do trabalhador. E depois, na Alemanha, Lula já focou em outros dois pilares. O primeiro deles, reforçando a necessidade do apoio dos países europeus para a adesão ao acordo Mercosul-União Europeia, para que torne-o definitivo, lembrando que entra em vigor em 1º de maio de forma provisória, então as relações políticas ainda ficam no campo provisório, enquanto as relações comerciais começam a caminhar. Então, para que o acordo se torne definitivo, é preciso ter a adesão dos demais países do bloco. Então, Lula cobrou isso e ressaltou a importância desse acordo que foi desenhado historicamente, depois aí de décadas de negociação. Depois, Lula focou numa questão mais comercial para o Brasil, ou seja, focou mais um discurso mostrando que o Brasil tem muito potencial para ser explorado e fez a propaganda do Brasil como um bom local para se investir, ressaltando principalmente a questão dos biocombustíveis. Foi um dos focos ali do presidente Lula nessa agenda com políticos, líderes e empresários. Então a gente pode afirmar que ele ampliou esse protagonismo do Brasil no cenário internacional. Foi esse foco. Na Alemanha, ele trouxe esse foco do protagonismo comercial, sem dúvida nenhuma. E por fim, na agenda em Portugal, que foi ontem, Lula já mudou um pouco o tom. Ele abriu o discurso falando de questões mais amplas, mais a nível internacional, foi quando ele citou e ironizou Donald Trump com relação ao Nobel da Paz, por uma fala de Donald Trump que já, segundo Donald Trump, já encerrou diversas guerras e merecia o Nobel da Paz. Lula ironizou dizendo então que deveriam dar logo o Nobel da Paz para ele, para que ele encerre e pare de causar e criar guerras. Foi essa a fala de Lula, aproveitando, obviamente, um momento muito delicado de Donald Trump em relação à popularidade a nível global e em solo norte-americano. Porque a questão das guerras tem gerado um custo fiscal gigantesco, a guerra por si só gera uma queda na popularidade do presidente, e o presidente Lula tenta aproveitar essa deixa para o cenário doméstico aqui no Brasil. Ou seja, se eu critico e gero um embate com alguém que está sendo... com alguém que tem sido... que tenha perdido a popularidade a nível global, eu ganho créditos com isso. Ou seja, eu consigo me promover em cima da descredibilidade de Donald Trump. Porque dá para falar, então, que Donald Trump é de um lado e Lula do outro. Então, se um perde a credibilidade, o outro ganha. Naturalmente, já existe essa divisão ideológica e partidária, digamos assim, né, em espectros ideológicos de esquerda e direita. E mais do que isso,
você tem Donald Trump se tornando protagonista a nível global. E com isso, Lula se coloca do outro lado dessa história. Então, ele tenta aproveitar. Por quê? Porque no ano passado, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, o auge da popularidade e da aprovação do presidente Lula foi justamente quando ele bateu na questão do tarifaço, né? E ele ressaltou a questão da soberania nacional, que foi o que ele trouxe nessa segunda linha ali na Alemanha. Porque em Portugal, perdão. Achavam que o Lula poderia recuar, mas ele enfrentou o tarifaço. Ele enfrentou o tarifaço, depois ele foi fair, né? Foi delicado ali em receber Donald Trump e foi quando rolou a famosa química. Foi aquele discurso dovish que fala? Isso, exato. Mais suave. Exato. Então ele se adaptou, né? Ele conseguiu se adaptar, bateu quando era para bater, recebeu e conversou com Trump quando podia e conseguiu gerar a famosa química, mas agora ele vê que o momento é oportuno para bater de novo. Ele ganha, por um lado, nessa questão de tentar ganhar e colher frutos eleitorais aqui no Brasil, mas no campo da diplomacia também é delicado, porque a gente está em momento de negociações que o professor Carmona trouxe há pouco aqui na entrevista no Start TMC mais cedo, sobre a questão dos minerais estratégicos, das terras raras, que é um potencial gigantesco para o Brasil e que está em negociação com os Estados Unidos para as questões comerciais de exploração disso aí. Lula estava na Europa, mas esse enfrentamento, entre aspas, com Donald Trump nos Estados Unidos, ele ganha força com isso na Europa, onde ele esteve? Ganha repercussão a nível mundial. Aí dentro, no espectro ideológico, a gente segue dividido. Essa divisão de esquerda e direita, ela é um fenômeno global. Porque existe isso, é polarização mesmo, não tem como fugir. Vai sempre polarizar. Mas, lembrando que toda eleição, ela tem uma tendência agora, e a gente pode dizer que também a nível global, nos Estados Unidos até existe esse fenômeno dos swing voters, né? Que aqui no Brasil é o eleitor de centro. No espectro ideológico polarizado, de esquerda e direita, quem define as eleições é o eleitor de centro. Então, ao bater em teclas sensíveis, você consegue impactar esse eleitor de centro. Então, isso funciona a nível global. Então, obviamente que na Europa e ao redor do mundo, o presidente Lula vai ter críticas e apoios às suas falas, a depender do espectro ideológico. E tem inclusive os chamados estados pêndulo, né? Onde realmente a cada eleição aquele estado determinado pode votar no fulano ou no ciclano, enfim. Exatamente. E também acontece isso, né? Aqui no Brasil é o caso de Minas Gerais. Né? A gente sempre vê também essa disputa pelo estado de Minas Gerais. Só muda de endereço. Exatamente. 6h36, a gente vai para Brasília conversar com a Lívia Braz. Semana mais curta, é quarta-feira, dia 22 de abril, mas nem por isso a semana não vai ser agitada as próximas horas, especialmente no Senado Federal. Lívia, bom dia. Bom dia. Rafa, Fernanda, Bruno, bom dia para vocês. Bom retorno aí do feriado, para quem foi de feriado, né? Pois é, semaninha tá encurtada aqui em Brasília, mas nem por isso menos movimentada, viu? No Congresso, destaque hoje total, né, para a votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para o projeto que muda o regime de trabalho, a chamada escala 6x1, né? Na véspera do feriado, o relator dessa proposta, lá na Câmara, o deputado Paulo Azy, disse numa entrevista ao Correio Brasiliense que está confiante na aprovação do projeto, avalia que o texto deve passar sim por lá sem grandes dificuldades. Essa proposta, a gente lembra, né, ganhou muita velocidade, muita força nas últimas semanas, tem um apelo bastante popular. E esse avanço bem rápido vem acompanhando aí a vontade do presidente da Câmara, presidente Hugo Mota, que ele já anunciou que tem vontade de ver esse projeto concluído até maio, ou seja, até o mês que vem. Bom, no Executivo, o presidente Lula está de volta hoje ao Brasil, né? Depois de passar essa semana fora. Bruno estava falando bastante sobre essa viagem do presidente Lula à Europa. Passou também a semana firmando muitos acordos por lá, né? Fortalecendo a relação entre o acordo Mercosul-União Europeia. Para hoje, a agenda do presidente ainda não foi atualizada, então, por enquanto, sem compromissos oficiais na agenda do presidente Lula. Já no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal começa a analisar hoje também a decisão do ministro
ministro André Mendonça, que determinou a prisão na semana passada do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O julgamento vai ser na segunda turma do STF, numa sessão virtual com votos que podem ser depositados no plenário até a próxima sexta-feira. Esse caso envolve, a gente relembra aí nosso ouvinte, a Operação Compliance Zero, que está investigando suspeitas de fraude, também do pagamento de uma propina milionária. Paulo Henrique Costa, a gente lembra também, está preso desde a última quinta-feira aqui em Brasília, portanto, uma semana curtinha e muito agitada em todos os poderes por aqui, viu? Obrigada, Lívia. Qualquer novidade, o microfone está aberto para você a qualquer hora. Um bom trabalho para você. Obrigada para vocês também. E a Lívia comentando, então, aí de Lula, que a gente acabou também, né, de falar a ida dele à Europa, né, todos os propósitos e estratégias. Ela também falou aí do judiciário, né, da situação do ministro André Mendonça em relação ao Paulo Henrique Costa do BRB e falou da escala 6x1, para a gente também destrinchar aqui, porque 70% dos trabalhadores brasileiros cumprem jornadas até 44 horas semanais e existem propostas diferentes para a escala 6x1, né, Bruno? Isso, são várias propostas em andamento, né? Na verdade, são 4 propostas, uma delas já caminhou lá atrás, já passou a PEC 148 de 2015 de Paulo Paim, que já caminhou, já passou pela CCJ do Senado lá atrás. As que a gente está discutindo agora são 2 PECs, projetos de emenda à Constituição, e o PL, o projeto de lei do governo federal, do governo Lula, de 40 horas semanais. É muita sigla, é muito nome, é muita burocracia envolvida. Então, para a gente colocar essa bola no chão aqui rapidamente, para explicar para o nosso ouvinte aqui o que a gente está falando e o que deve caminhar ou não e como são essas discussões. Primeira coisa, então, com relação ao projeto de emenda à Constituição. A natureza desse projeto, ele altera a Constituição, tá? Então, só para trazer essa diferença da natureza. E precisa de 3/5 dos votos para ser aprovada, tá? São 2 PECs. Uma da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que traz uma carga de 36 horas semanais. São 360 dias, 1 ano, para entrar em vigor. Então, o período de adaptação seria de 1 ano. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, traz um projeto de 36 horas semanais também, mas com 10 anos para entrar em vigor. Ambas PECs, projetos de emenda à Constituição. Em paralelo, o governo Lula enviou um projeto de lei, que o projeto de lei ele não muda a Constituição. Nesse caso, ele mudaria apenas a CLT. Então, ele mudaria apenas a CLT com 40 horas semanais, com 2 dias para descansos semanais, sem redução na remuneração. O quórum para aprovação do projeto de lei, diferentemente da PEC, que precisa de 3/5 dos votos, o quórum para aprovação do projeto de lei é de maioria simples. E as etapas que passa um projeto de lei são, na média, 4 etapas, enquanto uma PEC são 8 etapas, né? Entre CCJ, plenário do Senado, Câmara, etc. e tal. A questão do prazo do PL, ele pode ser maior. Ele pode ser ali engavetado e seguir por muito tempo esperando alguma coisa. A delegada Tatiana Alves Torres foi nomeada para atuar como oficial de ligação da PF em solo americano. Tatiana é delegada da Polícia Federal desde 2002 e tem uma carreira consolidada dentro da corporação. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem especialização em Ciências Penais e Segurança Pública. Ao longo da carreira, ela atuou em áreas como combate ao crime organizado, crimes financeiros, ambientais e questões migratórias. Atualmente, ela ocupa o cargo de delegada de classe especial e exerce a função de coordenadora geral de gestão de processos da Polícia Federal. Tatiana vai substituir o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que ocupava o posto desde 2023. Ele foi ordenado a deixar o país depois que o governo americano apontou irregularidades na atuação dele, afirmando
afirmando que uma autoridade brasileira tentou driblar pedidos formais de extradição para promover perseguições políticas. Obrigado pelas informações, Pietra Mesquita. Você aqui no 100.1 acompanhando o Start TMC. Olha, a rodovia dos Bandeirantes tem 6 quilômetros de lentidão no sentido capital paulista, bem próximo ali, chegando à cidade de São Paulo. Então fica esse registro, você que está na rodovia dos Bandeirantes, 6 quilômetros de congestionamento. Além disso, uma outra informação muito importante, depois do feriadão, né, que chegou ao final, o rodízio municipal de veículos volta a valer normalmente já a partir de hoje, dia 22 de abril. Então tá valendo já, tá? A restrição retoma ao esquema tradicional, com placas de final 5 e 6 proibidas de circular nos horários determinados. Durante o feriado, a gente lembra aqui, contextualiza, o rodízio ficou suspenso para carros de passeio. No entanto, as regras para veículos pesados, caminhões, enfim, seguiram em vigor na segunda-feira, na última segunda-feira, dia 20. Então fica esse registro, você que vai sair de casa, o rodízio voltou, tá valendo já normalmente o rodízio municipal de veículos aqui na capital paulista. Chegando à cidade de São Paulo, inclusive, a lentidão é muito ruim pela Castelo Branco, evite a região. 6 horas e 46 minutos, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Fale com o corretor e garanta o seu plano. ANS 302147. Hello, Moto. Existem limites que foram feitos para serem superados, outros para serem desafiados. Chegou o novo Motorola Edge 70, o smartphone mais fino e ultra resistente da categoria. Leve no design, forte na essência, único com 3 câmeras e 50 megapixels e a maior bateria em um ultra fino. Tela Extreme AMOLED, extremamente brilhante, imagens mais nítidas, vibrantes, cheias de vida. Motorola Edge 70, desafie seus limites. Saiba mais em motorola.com.br. O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Abril de vantagem em Yamaha. Corra, porque são condições imperdíveis para você sair de moto nova. Yamaha Factor e Crosser com entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso e isenção de IPVA. É isso mesmo, entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso e não pague IPVA. Vá agora à concessionária Yamaha mais próxima e acelere rumo ao seu sonho. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. 6 horas e 49 minutos, Start TMC no ar, aqui com as principais notícias, os principais destaques, e a gente está aqui com Bruno Rizzi, que é colunista do Start TMC. Nós estávamos falando sobre a escala 6x1, porque é um assunto em foco de bastante repercussão, de bastante destaque, e a Laura Simon, de Curitiba, que participa aqui conosco também, ela interagiu aqui com a gente nesse assunto escala 6x1, Bruno, e está perguntando o seguinte: qual desses caminhos, dessas propostas, né, que você estava falando, tem mais chance de sair do papel e o que realmente muda na vida do trabalhador? É a Laura Simon, de Curitiba. Obrigado pela pergunta, Laura, bem importante esse ponto. Assim, a gente vai depender do trâmite burocrático e político para a gente acompanhar as chances realmente de sair do papel. Na prática, todos já saíram do papel, né? As duas PECs e o PL já estão caminhando, o que é um bom sinal.
obviamente que tem algumas etapas ainda. Se a gente for olhar hoje em termos práticos de caminhar do processo, o projeto de lei do governo é o que tem menos etapas para ser cumprida, né? A gente precisa lembrar que é muito menos burocrático, ele passa por relatorias e comissão na Câmara, depois vai para a maioria simples, votação, né? Aprovação maioria simples na Câmara, depois no Senado e depois a sanção presidencial, sempre aprovações ali, Câmara e Senado com maioria simples. Enquanto as PECs têm o dobro de etapas, né? Então, se a gente for olhar por esse lado, em tese seria mais rápido. Mas o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, tem trabalhado com as PECs como prioridade. O PL, o projeto de lei do governo federal, foi uma maneira de, primeiro, gerar um protagonismo para o governo federal, para o presidente Lula, numa questão muito importante. E segundo, o projeto de lei, diferentemente da PEC, o projeto de emenda à Constituição, ele precisa da sanção presidencial. Então, dentre essas etapas que eu falei, a última etapa é a sanção presidencial. Isso acaba sendo um evento simbólico, essa assinatura que gera o protagonismo para o presidente da República. Que gera voto também. E que pode gerar, né? Pode gerar algum fruto eleitoral. Então, o presidente Lula acaba soltando esse projeto de lei porque é uma forma dele conseguir acelerar, principalmente colocando com urgência. Ou seja, coloca pressão, né? Coloca pressão, porque são 45 dias se não trava a pauta. Aí eles não conseguem, o Congresso não consegue votar outras pautas de interesse, justamente porque essa urgência não foi votada e, portanto, está travando essa fila, né? Então a gente precisa acompanhar para ver como vai ser essa negociação também e esse caminhar. Na prática, o que muda, né, para o trabalhador? Primeira coisa, a deputada Érica Hilton e o deputado Reginaldo Lopes, autores das PECs, trabalham com 36 horas semanais. Hoje, né, são 44, cairia para 36. A diferença é que o projeto da Érica Hilton entra em vigor em 1 ano e do Reginaldo Lopes, deputado Reginaldo Lopes, em 10 anos. Ou seja, para o trabalhador seria mais rápido o projeto da Érica Hilton, mas o deputado Reginaldo Lopes está olhando também para o lado do empresário, para ter esse período longo de adaptação e poder, ao longo desse tempo, ir testando e se adaptando, talvez ir reduzindo aos poucos ali, enfim. Já o projeto de lei do presidente Lula, ele traz alguns detalhes ali mais, um pouco mais sensíveis, né? Primeiro que é a questão da remuneração, que não pode ser reduzida, são 2 dias de descanso semanal, preferencialmente aos sábados e domingos. E as folgas são de 24 horas cada. Então, cada projeto com a sua particularidade. Beleza. E esse assunto vai continuar muito aqui com o Bruno Rizzi ainda no nosso estúdio ao vivo. Só que agora tem esporte. É isso, Gustavo Soler ao vivo com a gente, né? A Copa do Brasil, é semana de Copa do Brasil. Ele atualiza pra gente os jogos, o que vai acontecer, enfim. Soler, é com você, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Tebas, Fernanda? Bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui no Start TNC. Foi uma terça-feira recheada na Copa do Brasil, com alguns confrontos de Série A do Campeonato Brasileiro. No final de semana a gente viu o Botafogo goleando a Chapecoense por 4-1 em Chapecó, mas ontem uma vitória simples do Botafogo, né? Só 1-0 jogando no Newton Santos, 1-0 também para o São Paulo, para cima do Juventude. E apesar da vitória, o São Paulo saiu vaiado do Morumbi, principalmente o técnico Roger Machado. São Paulo jogou com um atleta a mais após a expulsão do Diogo Barbosa do Juventude. Também o Jonathan Caleri acabou perdendo um pênalti a favor da equipe do São Paulo. E o resultado magrinho irritou o torcedor que foi ao Morumbi. O Grêmio bateu Confiança por 2-0, mesmo placar de Paysandu e Vasco. Vasco vencendo a equipe de Belém por esse placar, reclamou muito do terceiro gol anulado. O Vasco poderia ter saído com uma vantagem ainda maior.
Já na ressacada lá em Santa Catarina, o Corinthians venceu o Barra por 1-0 com o primeiro gol de Jesse Lingard, com a camisa 77 da equipe do Corinthians. E hoje teremos a sequência, né, desta quinta fase da Copa do Brasil, também com alguns duelos de Série A. O Bahia encarando Remo, Santos e Coritiba, Flamengo e Vitória, além de Red Bull Bragantino e Mirassol. Soleri, muito rapidamente ainda aqui no Start TMC, loucura, né, o que está acontecendo com o técnico do São Paulo, Roger Machado, né, o São Paulo vence mais uma e mesmo assim ele saiu vaiado. Ontem até estava acompanhando aqui a TMC, uma das falas dele, quase que desabafando, né, no pós-jogo ali, dizendo que acaba atrapalhando o time dentro de campo também, essa pressão toda das arquibancadas. Exatamente, porque a cobrança é muito grande contra o Rui Costa, o homem forte do futebol do São Paulo, porque ele é visto ainda como um representante da gestão Júlio Casares, já que ele está no São Paulo desde a época do então presidente que foi empichado do cargo, investigado hoje pela Polícia Civil aqui em São Paulo. Então, como houve a demissão do técnico Crespo, que era um treinador que tinha o carinho da torcida, e o Rui Costa optou pela contratação do Roger Machado, ele sofre essa pressão, Roger, exatamente por causa do seu chefe, né, por causa do Rui Costa. Tanto que na segunda-feira a torcida de São Paulo foi até o Super CT da Barra Funda cobrar a demissão do próprio Rui Costa, alegando que ele não é um funcionário ao nível do São Paulo. E aí, dentro de campo, como o Rui Costa não aparece dentro de campo, a pressão vai toda para cima do próprio Roger Machado. Beleza, muito obrigado pelas informações. Gustavo Soler sempre com a gente aqui no Start TMC nos informando. 6 horas e 57 minutos. Rapidamente aqui um giro pelas principais capas internacionais, começando com o nosso portal tmc.com.br. Ali na aba Mundo, China enfatiza que o Oriente Médio atravessa encruzilhada entre guerra e paz. E a gente indo aqui para a capa do The New York Times, o status das negociações entre Estados Unidos e Irã permanece incerto enquanto Trump estende o cessar-fogo. A gente vai para o Washington Post aqui rapidamente, né, com mais um destaque importante. Trump criticou duramente o acordo de Obama com o Irã. Agora ele enfrenta dilemas semelhantes, é o que destaca a principal manchete do Washington Post.